Bom dia, comunidade Paz e Bem, bom dia, comunidade da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes, este é o programa Paz e Bem de número 420, 17 de janeiro de 2020. Pois é, não teve Paz e Bem ontem. Quinta-feira, hoje é sexta-feira, 17 de janeiro, não teve Paz e Bem. Eu fui abatido anteontem por uma virose brutal, realmente brutal. Nunca tinha tido um negócio desse. Então, fiquei muito mal. Acordei de madrugada ontem, mas não deu, não teve condição. Muita dor no corpo, tontura, sei lá, estava péssimo mesmo. Passei ontem dormindo praticamente para tentar me recuperar, mesmo porque hoje acabam minhas férias no 247, então daqui a pouquinho eu retomo os trabalhos no 247, tinha que estar restabelecido mesmo. Então, foi um tratamento intensivo aí de tentar poupar energias do corpo para ele se dedicar à recuperação da virose. Estou melhor, graças a Deus. Então, perdão, mas ontem, excepcionalmente, não teve Paz e Bem. Estamos aqui de volta hoje. Volto também depois de uma jornada, para mim, muito especial. Esse período de férias foi marcado pela presença do meu filho Caetano, do meu neto Benjamin, aqui em Bertioga. E foram férias fantásticas, foi uma maravilha, realmente uma delícia esse período que a gente teve junto. 15 dias, 15 dias juntos, não mais de 15 dias, esse cara de 26 de dezembro até agora, dia 14, foi realmente muito, muito especial. E esse encontro com eles, inesquecível. Então, estou aqui de volta, né? Na verdade, a presença no Paz e Bem não, né? Eu não tive uma presença tão continuada durante as férias, né? Mais rareada, mas agora de volta continuamente. A partir da semana que vem, aos poucos, a programação do Paz e Bem retoma também. Então, segunda-feira, volta o Retalhos da Nossa História, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Depois, em fevereiro, volta Faustino Teixeira, com o seu curso de espiritualidade. Na semana que vem, temos de novo com a gente, para nossa alegria, o monge Marcelo Barros. Em breve, devo acertar ainda hoje, a data de início do curso de Humanismo e Judaísmo com o rabino Alexandre Leone. Então, aos pouquinhos, a programação vai acabando as férias do Paz e Bem e a programação vai voltando ao normal e se intensificando. Vai ser ótimo. Vai ser bem legal. Sempre com retransmissão na Pós-TV 247. Então, tudo aquilo que a gente vê aqui no Paz e Bem, a gente vê também na Pós-TV, aqui também, na Pós-TV 247. Ok? Vamos lá que o tempo nos convida, nos convoca. A gente agora acalmou, mas choveu torrencialmente em Bertioga desde a tarde de ontem, ainda está chovendo, agora amainou um pouquinho, vamos ver se a passarada com isso vai criar coragem para aparecer. Depois de ontem, foi um dia de uma onda de calor também avassaladora aqui em Bertioga, soube que em São Paulo também estava, imagino que em outros cantos do país também. E a resultante aqui em Bertioga, pelo menos, né, dessa onda de calor brutal, enorme, avassaladora, grande, não sei porque dizem que eu sou exagerado, foi uma chuva torrencial desde o final da tarde de ontem. Tá tudo bem na vida, a vida vai bem. O final de ano foi um final de ano bem... Teve muita conturbação, teve muita agitação, houve muitas questões, assim, que andaram atropelando minha vida pessoal, mas aos poucos elas vão passando e vai retomando, o amor vai retomando o seu curso. Por falar em amor, Luiz Inácio Lula da Silva. O tema de hoje é um tema que foi trazido à baila, foi trazido à tona por Lula nos últimos dias. Ele deu uma entrevista, ele concedeu uma entrevista, e depois retomou esse tema em outras posteriores, né, dias atrás, dizendo que o PT precisa abrir o diálogo com os evangélicos e solicitando que o partido abra núcleos locais de diálogo com as igrejas, com os segmentos, com as pessoas, evangélicos e evangélicas ao redor de todo o país. Esta fala de Lula, deixa eu até um minutinho só ajustar aqui
a preparação de hoje, sempre tem preparação, né, gente? Sempre tem alguma preparação para esse Paz e Bem. Então, como eu estava dizendo, essa fala de Lula sobre a necessidade de abrir o diálogo com os evangélicos gerou reações, houve reações muito negativas em segmentos da esquerda em relação a essa proposta de Lula. Mas tenho refletido sobre esse assunto nos últimos dias e achei que estava na hora da gente conversar. Então, o Paz e Bem de hoje está voltado, o tema do Paz e Bem de hoje é um tema que eu tenho certeza que vai gerar polêmica, aqui no Paz e Bem, mas sobretudo aqui na Pós TV 247, onde essa questão, acho que parece, é mais aguda, mas precisa ser enfrentado. Precisa ser enfrentado. Eu creio que chegou a hora de dizer um basta à hostilidade da esquerda em relação aos evangélicos. Acho que chega, não dá mais. Por que é que não dá mais? Acho que essa fala de Lula desnudou, trouxe para todos nós uma questão crucial. Há um enorme preconceito contra os evangélicos em amplos segmentos da esquerda. Sim, é preconceito. Não tem outro nome. É preconceito. O que é preconceito? Por que são preconceitos? O que se ouve em amplos segmentos da esquerda o tempo inteiro? Evangélicos são reacionários, evangélicos são fundamentalistas. Todos nós ouvimos, às vezes até falamos. Mas é um discurso recorrente na esquerda essa afirmação de que os evangélicos são reacionários, os evangélicos são fundamentalistas. Quero dizer para você, e acho que essa é uma questão importante, a gente abrir o ouvido e o coração para isso, que este tipo de afirmação equivale a outras afirmações semelhantes, recorrentes, que as elites fazem, ou setores das camadas médias situadas à direita, no espectro político e ideológico do país, fazem. Por exemplo, pretos são preguiçosos, pobres são incompetentes, sem terra e sem teto são vagabundos, mulheres são aproveitadoras, gays são pervertidos. As afirmações de que evangélicos são reacionários, isso é grave. De que evangélicos são fundamentalistas, são equivalentes a essas outras. Ah, não, porque as outras, porque os pretos, os pobres, os sem terra. E aí? Qual é a questão? Por que pretos, pobres, sem terra, mulheres e gays são mais gente do que evangélicos? Não tem qualquer diferença de fundo entre essas afirmações todas. Em relação a evangélicos, a pretos e pretas, a pobres, a sem terra, a sem teto, a mulheres e a gays. Todas são preconceituosas. O que é preconceito? Preconceito é uma opinião hostil, opinião negativa, que não se baseia em dados objetivos, mas unicamente, exatamente, num sentido hostil, num sentimento hostil, agressivo, e que, a partir desse sentimento, a gente cria generalizações. Não tem pessoas. A gente transforma num ente genérico essas pessoas ou esses agrupamentos em relação aos quais a gente tem um sentimento hostil. Sem qualquer dado objetivo. Tem preto preguiçoso? Tem. Tem pobre incompetente? Tem. Tem sem terra e sem teto vagabundo? Tem. Sem terra e sem teto? Tem mulher aproveitadora? Tem. Tem gay pervertido? Tem. Tem evangélico reacionário? Tem. Tem evangélico fundamentalista? Tem. Mas isso não quer dizer que os pretos sejam preguiçosos, os pobres sejam incompetentes, os sem terra e os sem teto sejam vagabundos, as mulheres sejam aproveitadoras, os gays sejam pervertidos, ou que os evangélicos e evangélicas sejam reacionários ou fundamentalistas. Mas, da mesma maneira como há pretos preguiçosos, há brancos preguiçosos, há verdes preguiçosos, há roxos preguiçosos, há amarelos preguiçosos, há ricos incompetentes, há gente de classe média vagabundo. É uma realidade da vida. É uma realidade da vida. Mas a grande questão é que a generalização estabelece uma barreira, ela estabelece uma barreira e estabelece um clima de hostilidade, claro, entre aqueles que pronunciam e aqueles que são vitimados por essas sentenças, porque são sentenças cabais, né? As generalizações nunca são
as generalizações preconceituosas nunca têm conotação positiva. Sempre negativa. Mesmo que às vezes venham disfarçadas de piedade, de sentimentos falsamente piedosos, são sempre negativas. São sempre negativas. Essa é uma questão para nós. E mais, quero fazer uma afirmação grave aqui. O preconceito contra os evangélicos de parte da esquerda é um preconceito que parte de uma visão elitista. Elitista. É uma visão elitista. Uma visão de segmento, especialmente de segmentos das camadas médias da esquerda. E que olham para os evangélicos e evangélicas de cima para baixo. Olha só. Olha só. Pois é. Há na esquerda visões elitistas terríveis. Terríveis também. Elas convivem entre nós. Nós precisamos nos abrir para esse diálogo. Até para pensar uma espiritualidade plural e aberta, essa é uma reflexão que precisamos fazer. Olha só. Primeiro, evangélicos e evangélicas serão em número maior do que católicos e católicas em 2032. Por volta de 2040, há a projeção de que eles serão maioria, serão mais de 50% no país. Então, essa é a primeira questão. A esquerda vai hostilizar a imensa maioria do povo brasileiro. Segundo, essa pesquisa do Datafolha, que teve tanta repercussão aí nos últimos dias, diz claramente que o perfil dominante nas igrejas evangélicas é o da mulher preta pobre. 58% dos evangélicos são mulheres. 43% se dizem pardas e 16% pretas. É esta turma que nós vamos utilizar. São as mulheres pretas pobres do país que a esquerda vai hostilizar, que a esquerda vai dizer que são reacionárias, fundamentalistas. É com esta gente que nós vamos cortar o diálogo. Acho que essa é uma questão fundamental para pensar a esquerda. Lula trouxe, eu vi a entrevista dele para a TVT, recomendo, tem um trecho da entrevista dele para a TVT, que foi ao ar ontem, quinta-feira, em que ele toca nesse assunto dos evangélicos. Ele diz claramente, ora, se os evangélicos são assim reacionários e fundamentalistas todos eles votaram no PT nas eleições em que Lula venceu e Dilma venceu. Evangélicos não eram reacionários e fundamentalistas quando votaram no PT e passaram a ser depois. É óbvio que está muito além da questão religiosa o voto dessas pessoas. São outras questões. São outras questões. E Lula tem abordado isso, ele tem deixado claro que há uma visão de elite da esquerda. Vou dar mais um exemplo para a gente pensar um pouco como é elitista esse sentimento em relação aos evangélicos, né, esse preconceito em relação aos evangélicos da esquerda. Não há na esquerda a mesma postura em relação a católicos. Não há. Há católicos tão ou mais reacionários e fundamentalistas do que determinados segmentos de evangélicos. Mas nós não temos uma hostilidade da esquerda em relação a católicos e católicas. Não sei se você sabia, mas quem entrou com a ação no Rio de Janeiro para a censura do Porta dos Fundos não foram evangélicos. Foi o Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco é um centro da extrema-direita católica. Então, os evangélicos apanham, mas nós não hostilizamos os católicos, mas há segmentos católicos exatamente igual a esses segmentos retrógrados, reacionários que há nos evangélicos. Mas, claro, católica é gente de classe média, a gente está, né, na esquerda, a gente está imerso, eu sou católico, a gente está cheio de gente católica ao nosso redor. Os evangélicos são os pobres, estão longe da gente. Então é fácil ser preconceituoso contra aqueles que estão longe de nós. Estou falando, né, desses segmentos de esquerda, como eu, gente de classe média, de camadas médias, né, que compõem uma parte expressiva, por exemplo, dos quadros do PT, do PSOL, e de outras organizações de esquerda. Vai perguntar para o Boulos a relação do MTST com os evangélicos. Não tem esse preconceito, não. Porque imerso no mundo dos pobres,
O MTST sabe que sua base é composta hoje já de uma maioria de evangélicos. Há cultos que acontecem nos acampamentos do MTST. Vai ver se o Boulos hostiliza esses cultos, se ele fala mal de evangélicos. Claro que não. Claro que não fala. É preciso acabar com a hostilidade e preconceito. Fundamental acabar com essa hostilidade, com esse preconceito. Uma coisa é este universo de milhões e milhões de evangélicos e evangélicas. E aqui quero fazer um parênteses. Sim, há milhões de pessoas que são fundamentalistas desse universo de evangélicos. O que quer dizer que são fundamentalistas? Quer dizer o seguinte, que são pessoas que, na pobreza ou às portas da miséria, com o mundo ruindo ao seu redor, buscam agarrar-se na Bíblia, no texto bíblico, no segmento estrito das palavras de um pastor da sua igreja ali na favela, nos alagados, nos cortiços, para manterem-se íntegros na vida. Para não cederem, para não submergirem no universo do crime, no universo das drogas, no universo da dissolução familiar, para manterem-se íntegros, inteiros no caminho. É um recurso de defesa. Portanto, pensar o fundamentalismo com uma chave também totalmente negativa é um grande equívoco da esquerda. O fundamentalismo é um recurso de defesa, de sobrevivência, de subsistência de milhões e milhões de evangélicos e evangélicas no país. E nós devemos respeitar esse recurso de defesa. Ontem conversava com o professor Pedro Lima Vasconcelos, que volta aí segunda-feira com o nosso Retalhos. Ele está terminando o livro sobre Canudos, que vamos lançar pela Cotter Editorial e pela editora 247, sobre essa conversa de hoje. E ele falava isso, olha, o olhar que Euclides da Cunha tinha para a religiosidade popular do povo de Canudos é exatamente a mesma que a esquerda tem aqui em relação à religiosidade dos evangélicos. Havia em Canudos um fundamentalismo, por assim dizer. Claro, era a maneira daquele povo de Canudos. A religiosidade popular muitas vezes é marcada por esse traço fundamentalista, porque é preciso sobreviver. É preciso colocar-se de pé diante de um mundo tão hostil, tão cruel em relação aos milhões de deserdados e deserdadas do país. Fecho parênteses em relação à questão do fundamentalismo. Então, vamos diferenciar, para encerrar dizendo o seguinte, é preciso diferenciar. Uma coisa é esta massa enorme de milhões e milhões de evangélicos e evangélicas, muitos deles fundamentalistas, ok, sem dúvida, e com o qual nós precisamos conversar, acolher, escutar, ouvir. Outra coisa é a cúpula das igrejas. Malafaia, Bolsonaro, esses pastores todos, pastor Everaldo, essa turma toda, eles não são fundamentalistas, gente, eles são picaretas, são hipócritas, são aproveitadores, são ladrões. Então são coisas bem diferentes, este universo de milhões de evangélicos da cúpula das igrejas. Mas eu digo para vocês a mesma coisa. Há uma diferença enorme entre a base de milhões e milhões de católicos e a cúpula da Igreja Católica aqui no Brasil. Vamos olhar lá para o Rio de Janeiro, Dom Orani de Tempesta, também um aproveitador. Não tem nada de fundamentalista, um aproveitador, carreirista, interessado no dinheiro. Então, é a mesma coisa. As cúpulas das igrejas são compostas por pessoas que se fizeram líderes aproveitando-se da boa-fé do povo. Agora, Lula sabe, mesmo em relação a esses, há uma relação ambígua na política, porque muitas vezes, para poder... boa parte desta cúpula esteve dentro dos governos do PT. E os governos do PT precisaram do apoio deles para
estabelecer governabilidade. Então, mesmo em relação a essa cúpula de aproveitadores, oportunistas, malandros, ladrões, há uma relação ambígua no terreno da política. No terreno do diálogo, é outra história. No terreno do diálogo, nosso diálogo não é com eles, nosso diálogo é com a massa, com a base desses milhões e milhões de evangélicos e evangélicas. Precisamos nos abrir para esse diálogo, urgentemente. Urgentemente. Acabar com a hostilidade. Encerrar qualquer afirmação negativa que comece com a expressão os evangélicos. Precisamos enterrar isso. Acabar. Como eu disse, a expressão os evangélicos é irmã da expressão os pretos, os sem terra, os sem teto, as mulheres, os gays, os pobres. É uma expressão irmã dessas outras expressões tão preconceituosas quanto. Um desafio, uma proposta, um convite. Que cada um de nós procure um evangélico, uma evangélica nos próximos dias para conversar. Para dialogar. Dialogar como? O que quer dizer dialogar? Escutar sem preconceito. Escapar da lógica cruel e binária do concordo e discordo. Tem um texto, eu coloquei inclusive está na descrição desse vídeo, um parágrafo de um texto de Humberto Mariotti sobre o tema do diálogo, em que ele fala sobre como escutar, como realizar efetivamente o processo de diálogo. E creio que a gente devia fazer isso em relação aos evangélicos. Recentemente conheci um pastor da Assembleia de Deus, e aí, motorista, e aí nós ficamos por horas conversando e eu fiquei admirado. Nossa, ele é gente. Como ele pensa diferente de mim, mas o fato dele pensar diferente de mim não o condena. Como é possível admirar o pensamento dele, e a trajetória dele, e a beleza da vida dele, dedicada aos pobres. Fiquei muito impactado por essa conversa. Então, como fazer essa escuta? Vou ler, então, esse trechinho do Humberto Mariotti. Faça você mesmo a prova. Tente escutar até o fim, sem concordar nem discordar. Procure evitar que logo as primeiras frases do seu interlocutor você já esteja pensando no que irá responder. Veja como isso é difícil, e então constatará que o automatismo, concordo ou discordo, é uma das manifestações mais poderosas do condicionamento de nossa mente, pelo pensamento linear. Isto é, pelo modelo mental ou, a lógica binária do sim e não. Então, esse é o desafio. Escutar sem ficar julgando cada frase que o outro fala. Escuta simplesmente. Creio que você poderá se surpreender. Não estará diante de um evangélico, mas diante de uma pessoa. Acho que é um bom desafio para nós. Então vamos meditar nossa possibilidade de diálogo, de encerrar o tempo de hostilidade e preconceito em relação à massa de evangélicos e evangélicas do país, que serão maioria em breve, e que votaram no PT por 4 eleições. E que votaram no PT também, mesmo nessa última eleição. Quantos milhões de evangélicos não votaram em Haddad na última eleição? Vamos parar de lançar ao mar as mulheres negras do país, as mulheres pretas do país. Elas são o barro, elas são parte do barro onde se construirá o novo Brasil. Um Brasil plural e de paz. Então, vamos fazer a nossa meditação hoje pensando em diálogo. Diálogo com nossos irmãos e irmãs evangélicas espalhados pelo país. Vamos lá? Espinha ereta. Coração tranquilo. Essa é uma coisa da meditação. A meditação não é para católico, não é para budista, não é para espírita, não é para luterano, não é para adventista, não é para ateu, ateia, não é para evangélico, é para todo mundo. Não tem cor, não tem filiação, não tem religião. Meditação é um caminho aberto para todo mundo. Vamos a ela?
Então, mais uma vez, espinha ereta, coração tranquilo, respiração profunda. Vou fechar meus olhos, fecho os seus. Mantra. Pois é, a chuva amainou e a passarada acordou. Acordou não, estava acordada, mais quietinha, né? E a passarada despertou seu canto para nós, para mim e para você. Maravilha, né? Alegria por estarmos juntos de novo. Paz e bem, gente. Paz e bem. Aos meus amigos, irmãos, irmãs evangélicos, paz e bem. Tamo junto. Tamo junto nessa caminhada.